decreto foi para a sala secreta, tá? Porém, eu ainda estou requisitando dela os demais contratos, porque eu tenho certeza que a Piauí teve acesso. Eu tenho certeza que a Piauí é uma imprensa de respeito. Jamais iria se arriscar. Então, por isso, eu digo para você da dificuldade perante, inclusive, o Poder Judiciário, o Supremo especificamente, mas não falo o Supremo em si, eu estou falando de apenas um ministro. Com um ministro com quem eu me dou muito bem, eu tenho uma relação de cordialidade com todos, mas eu fiz questão e não escondo. Eu liguei e falei, ministro, não há prevenção aqui. E ele jurou para mim que sim. E decisão judicial, pessoal, a gente cumpre. E quando a gente não gosta, a gente recorre. Porém, existe um problema muito sério. A CPI tem prazo. E foi o que aconteceu na CPI da manipulação dos resultados. O recurso demorou tanto para ser apreciado que quando foi para ser pautado, eu digo o recurso do HC de Deolane Bezerra, lá atrás. Quando eles iriam pautar, a CPI tinha acabado, então ela perdeu o objeto. Logo no começo desta CPI, eu me reuni com o ministro Barroso, o presidente do STF, para que ele determinasse a pauta com a máxima urgência possível para não corrermos o mesmo risco da perda do objeto desses recursos. Por quê? Porque a CPI tem prazo para acabar. Então, é tão delicado e eu não quero aqui vilipendiar essas relações, porque o Brasil já está passando por um momento de falta de respeito com um poder e outro. E eu não desrespeito. Eu trato tudo tecnicamente, mas entendo que houve um desrespeito para conosco. E isso, a decisão, se é testemunha ou investigado, é um assunto interna corporis. Interna corporis, ou seja, um assunto interno do Legislativo, do Senado Federal e especificamente daquela CPI, daquele colegiado. Se nós decidimos assim, ok, tem que ser respeitado mormente por quê? Quando nós entregamos o relatório e ele é aprovado, e eu não sei se terei quórum para tanto, tá? E a pizzaiola não serei eu, porque nós temos um limite de atuação, apenas a investigação. O dia que entregarmos o relatório, como fizemos na CPI da Covid, o pizzaiolo estava na PGR. Nós fizemos o nosso trabalho com todo respeito, senador Renan Calheiros prolatou o relatório final. Eu sequer tive a oportunidade de votar, porque eu não era membro, mas se vocês se lembrarem, nós mulheres, a bancada feminina participou ativamente. Então, o pizzaiolo foi o senhor Augusto Aras, Senadora, ok? Que ele arquivou. Quando o eu- Paulo Goni assumiu o cargo, nós retornamos e pedimos para ele o desarquivamento e que ali não fosse mais a pizzaria. Bom, toda vez que termina o relatório, nós entregamos para a PGR e entregamos à Polícia Federal. E entregamos apenas por respeito ao STF. Mas o autor, o dono da ação penal, é a PGR. A Polícia Federal ajuda a investigar e todos juntos conseguem levar até o Poder Judiciário. Bom, enfim, no relatório do dia da tentativa de golpe de Estado, nós fizemos o mesmo trabalho. Nós aprovamos o senadora, relatório, eu só não queria não fugir da muito do. forma como eu queria, Senadora, mas a senadora, pizzaria não vai ser conosco, senadora, tá? senadora. E Oi, Esse cara não tá ouvindo. tá me ouvindo? agora Alô? sim. Ah, tá. A gente tem muita pergunta, está Tô. saindo um pouco do tema, que eu tô meio agoniado porque tem muita pergunta aqui do chat. Pode ser? Quer concluir? Eu só tô dizendo que nós estamos com dificuldade. Quem mais será ouvido? Nós estamos com uma lista enorme de pessoas para serem ouvidas e nós estamos com um problema, inclusive, em relação a outro poder que permitiu que duas pessoas
não não fosse. comparecessem. Isso é um perigo enorme para a nossa democracia. Tá. Então a culpa não é nossa, tá? Não é minha. Manda aí, Lene. Ó, tinha o JJR, ele mandou aqui o seguinte: por que que. Ele não tá saindo. Agora sim. O JJR, ele perguntou aqui por que que não focam nas empresas de fachada que se passam por agências de marketing, recrutando jovens de baixa renda até menores de idade para divulgação. Há também páginas de fofoca teens envolvidas. Estão sabendo alguma coisa? Brax é uma delas. Brax, que é uma empresa que faz a toda que administra a propaganda, a publicidade da CBF. Então, há muitas pessoas convidadas e convocadas que estão fazendo malabarismo, dando um duplo twist carpado, fazendo assim de tudo, para que, uma vez protocolado o requerimento de convite ou convocação, eles começam a trabalhar contra. Mas sim, este também é um dos focos. Acontece que, eu falto a dizer, está aí o link. Deem uma olhada no número de empresas, de CEOs de bets convocados, de IPs, que são instituições de pagamento, que são diferentes de banco, porém estão sendo utilizadas para fazerem a tramitação do dinheiro. Inclusive, elas não são rastreáveis hoje, as instituições de pagamento, da mesma forma que os bancos. Então, tudo isso, todas essas vertentes da CPI, nós estamos buscando, nós estamos com dificuldade. Então, na verdade, os influenciadores são apenas um braço disso. Um braço. E é o braço, em tese, mais vulnerável, porque o poder mesmo está por detrás deles. Então, é muita firula. Eu não gostaria de focar exatamente neste aspecto, porque para mim está muito evidente, para que eu pudesse focar na lavagem de dinheiro, em questões que nós não conseguimos até agora uma investigação satisfatória, conseguimos investigar sim, só que eu quero investigar mais a fundo. Então ficou muito na mão dos influenciadores, dessa pirotecnia toda, sendo que o gargalo não é esse, é outro. E sim, todas essas empresas, todos esses setores estão na nossa mira. Nós conseguimos já avançar um pouco, mas não da forma que eu gostaria até o momento. Por quê? Porque tem um poder muito grande por trás, inclusive, eles estão sendo protegidos por políticos. Quero agradecer demais a tua presença, senadora. A gente está indo caminhando aqui para o final. Vamos só para as perguntas finais aqui para os convidados. Então, agradecer demais a tua paciência e a tua forma de explicar aí para o pessoal. O pessoal está muito feliz aqui no chat com as explicações de coisas que para a gente é muito distante, né? Obrigado demais. Eu que agradeço. Desculpa, a Luana foi bem em cima de algo que para mim é de suma importância e para a gente poder dar publicidade, trazer luz a essa situação que deixa todo mundo desconfortável quando apenas assiste cortes das oitivas, mas não vê reuniões que nós temos internas. Claro que não há como. Mas eu agradeço a paciência de vocês. Me perdoem a necessidade, às vezes, de um juridiquês. Eu não sei se eu me fiz entender. Eu tentei, mas tem sido difícil. O importante é, quando houver dúvida, por que que você jogou com o Rico? O que eu queria era pegar ele realmente no link da demo, né? E a cobrinha mesmo que é aquele divulga hoje, ele não mostrou. Ele entrou em pânico. Quando eu pedi para devolver o recurso, para ele resgatar, ele quase chorou. Então, se hoje vocês forem reassistir as oitivas, vocês terão uma noção realmente do que está por trás e das perguntas e da forma de conduzir, porque o que me interessa não é a roupa da Virgínia, não é se ela vendeu o perfume, que ela que ela realmente mostre que ela está ganhando dinheiro com outra coisa. Isso é um problema dela. Eu preciso encontrar formas de ratificar todas as hipóteses que nós
e os indícios de autoria. Mas a CPI, ela não julga, tá? Nós terminamos ali na investigação. Eu apenas com indícios, eu não preciso de provas cabais, tá? Apenas com indícios eu posso indiciar. Apenas por indícios eu posso indiciar. Faltam provas porque não deixaram essas provas chegar? Faltam. Porém, eu preciso de indícios. E eu tenho as investigações que estão em curso, tanto na Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Civil de Alagoas, Polícia Civil de São Paulo, Polícia Civil de Pernambuco, permitem que eu indicie, que todos nós indiciemos, todo mundo que passou por ali. Porque indícios há. E vocês tenham certeza, não vou poupar ninguém. Então, não tirem conclusões precipitadas, por isso ou por aquilo. Como a Luana disse, parabéns, Luana, pelo seu pragmatismo. Sim, nós temos que esperar o resultado. Tudo mais é uma forma de conseguir, principalmente, orientar vocês. Orientar vocês, eu digo, a população. E obrigada pela oportunidade. Obrigado, senador. Felca, eu te aguardo lá na CPI e aguardo, vou disponibilizar também o acesso para que vocês me tragam mais informações daquilo que vocês apuraram, porque foi muito enriquecedora esse bate-papo, foi muito enriquecedor para mim e para as pessoas. E contem comigo, vamos juntos, porque isso é sério demais. Obrigado Obrigada. demais. Valeu. Valeu. Lene, resultado da enquete aí. Mais de 30 mil pessoas aqui participaram. Felca deve ir ou não, segundo o nosso chat? Olha aí, 82% disseram que sim, o Felca deve ir à CPI. Mas teve gente falando aqui para ele tomar cuidado quando estiver por lá, para Cilada. que não haja nenhum atentado contra ele, né? Exato, exato. Vamos lá, Lene. Você falou que tá protegido. Ali, ó, ninguém vai dar conta dele, ninguém vai dar olé. E nós não levamos um olé de Virgínia, não, tá? De ninguém. Vocês sabem por quê, mas acima de tudo a gente está atrás de informação. Eu não vou brigar por causa da roupa dela, isso é o mínimo. Isso é muito pueril, sabe? Isso é muito infantil e muito superficial em relação àquilo que nós estamos apurando. Isso sim é sério. A roupa, todos os subterfúgios, isso para mim é o de só menos importância. Tá bom, obrigado. Ô, Felca, e aí? Vai pensar ainda? Eu vou pensar, cara. Política a gente sabe que é um território meio espinhoso.